Ok. Vou projetar a nossa tela aqui. Consegue visualizar? Ok? Sim, professor, tá dando para ver, certo. Tá ok, então. Bom, pessoal, bom dia. 6h58, o pessoal tá chegando aí. Vamos só recordar o que nós vimos na última aula. Acredito que a gente parou por aqui, não foi, Alexandre? Foi exatamente nesse slide aí, inclusive, professor. Foi, né? Deixa eu ver aqui exatamente porque foi o que eu imaginei. Bom, a gente estava comentando a questão das possibilidades, né, dos gases nobres fazerem ligações químicas, né? Hoje estou com uma certa dificuldade de falar, pessoal, mas vamos colocar uma placa aqui na boca e o negócio não ficou muito bom, não. Mas a gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui solicitando a entrada, só um minutinho. Acho que um colega de vocês que tinha entrado em contato não tinha conseguido. Não. Bom, vamos lá. E aí tinha comentado a questão que ainda, né, nós não encontramos compostos ligados a alguns dos gases nobres, em especial que o hélio, o neônio e o argônio, né? Então não se conhece compostos ainda. Com relação aos demais, todos já se conhecem compostos. E aí uma das particularidades disso é o quê? Bom, todos os gases nobres estão com aquela questão da camada de valência, né? Ou seja, os orbitais, né, da camada de valência são completos. Então, eu tenho uma menor energia, uma maior estabilidade. Porém, se houver necessidade, eles se ligam, formando, né, um composto com outro elemento. Não se conhece ainda, né, como eu tinha dito anteriormente, espécies ligadas do próprio elemento, por exemplo, xenônio com xenônio, criptônio com criptônio, mas com outros elementos sim. Por exemplo, aqui a gente tem o flúor ligado ao criptônio, aqui nós temos o oxigênio ligado ao xenônio, ao flúor, né, de diversas formas aqui ligado ao xenônio, né. Posso ter uma molécula aqui composta por 2 flúor, por 4 flúor, por 6 flúor, ligado ao xenônio. Então, isso vai depender, né, da necessidade e, logicamente, daquela questão que nós tínhamos falado anteriormente para vocês, que é da distância, né, entre um átomo de um determinado elemento, deixa eu ver aqui, né, a distância, a polaridade e a energia. Então, são 3 fatores importantíssimos, né, para que ocorra uma ligação química primária. Então, tem que ter essas 3 condições favorecidas para que ocorra a ligação, tá? E aí, nós tínhamos comentado a questão do raio e da energia de ionização, né? Então, essa energia de ionização é energia, né, para desemparelhar os elétrons, romper o nível completamente preenchido e promover o elétron para um outro nível. E isso, logicamente, né, o hélio aqui é o campeão, ou seja, tem uma alta energia, né? Então, isso torna, né, mais improvável a possibilidade de nós termos, né, um composto formado por átomos de hélio e um outro átomo de um outro elemento químico. Tá? Já, né, no caso do xenônio, radônio, isso já é bem mais provável e já se encontra. Então, foi isso aí, nós tínhamos parado aí, foi isso? Foi sim, professor. Bom, então vamos lá. Tipo de ligações. Eu acabei de falar. Nós temos as ligações primárias e as ligações secundárias. As ligações primárias, normalmente, né, a gente estuda com mais detalhes lá no ensino médio, que são exatamente, né, essas ligações
que nós estamos olhando, inclusive, naquele artigo, iônica, covalente e metálica. E nós temos também as ligações secundárias. O que seriam as ligações secundárias? Alguém se lembra de um tipo de ligação secundária? Essa parte aí que já entra naquela questão quântica, professor? Essa parte que entra naquela questão das ligações entre, né, seja um composto molecular, seja um composto iônico, seja um composto metálico, né, para formar uma substância. Então, por que uma molécula de água, por exemplo, se liga com outra molécula de água? Vocês se lembram disso aqui? Por exemplo, tem a molécula só. Se eu consigo diminuir esses slides meu, isso também não está permitindo. Eu faço isso. Molécula de água. Mais ou menos assim, né? E aí eu tenho uma outra molécula de água. Mais ou menos assim. E como é que essa molécula de água se liga com esta outra molécula de água? Seria por meio de uma ponte de hidrogênio? Antigamente a gente falava ponte de hidrogênio, hoje a gente fala ligação de hidrogênio. O professor até representava assim, não era? É uma ligação, né, de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio é uma ligação secundária. Mas nem todas as moléculas ligam, né, ou nem todas as substâncias ligam por ligação de hidrogênio. Existem outras forças, né? Por exemplo, moléculas que não são polares, moléculas apolares, ligadas com uma outra molécula polar. Então, é chamada, né, de polo induzido, a gente chama de polo permanente, né? Forças de Van der Waals e as ligações de hidrogênio. Então, são as chamadas ligações secundárias. Logicamente que a ligação secundária ela vai ser definida a partir da ligação primária. É a ligação primária que define o tipo de ligação secundária. E, logicamente, é a ligação secundária que vai definir, por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, reatividade de uma substância, está intrinsecamente ligada às ligações secundárias e as ligações secundárias às ligações primárias, né? E, logicamente, as ligações primárias estão relacionadas com a questão micro, né, do átomo, ou seja, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, que são as propriedades periódicas. Então, quando a gente vai, né, voltando, né, no sentido contrário, a gente percebe que as características micro que vão definir, né, todas as características macro de uma substância. Então, ligação química é fundamental para que nós possamos, inclusive, definir qual é uma substância mais indicada, um material mais indicado para eu fazer, por exemplo, um sistema de automação, que é no caso de vocês. Aqui trouxe uma informação interessante, que as ligações primárias são cerca de 10 vezes mais fortes do que as ligações secundárias. Vocês concordam com isso? Está correto? É uma ótima pergunta. Tem coerência ou não tem coerência? Não, você vai precisar de muito mais energia para separar, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio do que 2 moléculas de água. Com certeza. Então, logicamente, por que eu preciso muito mais energia para separar 2 átomos de hidrogênio do que 2 moléculas de água? Eu acho que tem a ver, então, com a questão da ligação, no sentido da primária, ela utilizar uma ligação por orbital, né? As ligações secundárias, acho que elas não necessariamente usam orbital, né? É só uma atração, né? Uma atração entre as moléculas. E no outro, né, eu tenho uma questão, né, ali de
junção, né, de regiões de maior probabilidade de estar o elétron. Tudo bem que o elétron, uma hora é uma energia, né, uma onda, uma hora é uma partícula, mas ali você tem algo mais, como se diz, físico, concreto, do que uma ligação secundária, que é simplesmente uma atração. Você não tem uma sobreposição. Apesar que na ligação primária, né, nós temos, por exemplo, ligações que têm sobreposições e ligações que não têm sobreposições de orbitais. Mas, mesmo assim, ela ainda é mais forte, né, do que uma ligação entre moléculas. Por exemplo, se vocês lembrarem, quando eu coloco aqui esse composto aqui, ixi, minha caneta tá pifando. Ponteira, deixa eu ver. Meu Deus. Tô igual. Deixa eu só apagar aqui, ver se ela vai atender. Mais ou menos assim, né? Escrever uma molécula que hoje é difícil, hein? Deixa eu ver se é a posição da lousa ou se é a posição da caneta. Melhorou. Vamos ver aqui. Agora sim. Tem até a posição da lousa que eu tenho que deixar. Vocês se lembram desse composto aqui? Se estudar lá em Química Orgânica, poderia ter esse composto assim, né? Só dando um exemplo lá da Química Orgânica. Ou assim, tá certo? Qual que é a diferença desse primeiro composto para o segundo composto? Deste aqui para este aqui. Primeiro, ele tem uma dupla ligação com carbono e menos 2 hidrogênios. Isso. Né? E essa dupla ligação aqui, você estudou lá no ensino médio, e a gente vai falar sobre ela. Só estou recordando que quando eu falei que as ligações primárias também não necessariamente tem que ter uma sobreposição de orbital. Se você se lembra, quem não se lembra, se desesperar também não. Você estudou que essa ligação era chamada sigma, e essa ligação era chamada pi. Né? E essa era sigma, 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 não era assim? E essas aqui todas eram Sim. sigmas. Quem se lembra? O que era a diferença entre uma ligação sigma e uma ligação pi? O nome eu até lembro, professor. Agora a definição já é sétima, né? A memória já. Bom, a diferença principal é que uma ocorre sobreposição de orbitais, depois a gente vai mostrar isso, e a outra não. Então aí vai falar, professor, então aqui também não ocorre, então, mas é uma interação bem mais forte ainda da ligação pi do que uma ligação de hidrogênio, né? Porque eu tenho interação entre átomo e átomo. E aqui eu tenho uma interação, não deixa de ser uma interação entre átomo e átomo, mas de uma forma eu tenho uma interação de polarização da molécula de água com a interação da polarização da outra molécula de água. Então, isso é fato, né? Mas a ligação também de hidrogênio, ela acontece por causa do tipo de ligação primária que nós temos. Por causa da geometria da molécula. Então, uma coisa puxa a outra. Né? Mas aqui, ó, sigma e pi, não precisa esperar não, a gente vai falar ainda. Bom, então, ok, tranquilo, né? Aqui a gente trouxe algumas observações aqui, só apagar aqui.
com relação às características, né, o tipo de ligação predominante. Por que tipo de ligação predominante? Bom, é predominante, eu não posso dizer que eu só tenho ligação metálica, né? Ou eu só tenho ligação iônica. Ela é predominantemente iônica. Mas assim, a gente define, né, dentro da didática, que é a ligação iônica, mas eu posso ter uma ligação iônica com um pouco de caráter covalente, e vice-versa. Por isso que a gente, né, diz esse predominante. Ponto de fusão, então temperatura de fusão e solubilidade em água. Então aqui vai algumas, né, especificidades da substância que vai ser definida, caracterizada pelo tipo de ligação. Por exemplo, cobre, uma liga que eu tenho só cobre metálico. Que tipo de ligação tem? Metálica. Olha a temperatura de fusão, ponto de fusão, temperatura de fusão, né? Próximo aí de 1083 graus Celsius. E, logicamente, essa substância, se colocar um cobre metálico em água, ele é insolúvel, ele não vai solvatar na água. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse outro composto aqui, que nós conhecemos, que é o maior componente do sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele já é um composto que a ligação predominantemente é iônica. Olha a questão da temperatura de fusão, 801 graus, e a solubilidade dele em água. Vamos analisar. Alguém saberia dizer por que a temperatura de fusão do sal de cozinha é tão elevada? Também não. Também não. Vamos pegar um outro composto aqui. E aí a gente tem aqui duas coisas diferentes, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a sacarose. É o maior componente do açúcar. A ligação predominantemente é covalente. E a temperatura de fusão, 186 graus Celsius, e é solúvel em água. Então, aqui eu peguei, né, basicamente, mas aí você fala, professor, mas você tem, por exemplo, aqui o sódio metálico, ligação metálica, e olha lá a temperatura de fusão, 98, e é insolúvel. E no caso, você tem aqui o nitrato de sódio, que é um composto iônico, olha a temperatura de fusão, 307, e é solúvel. E você tem, por exemplo, o quartzo, que é um composto covalente, e olha a temperatura de fusão do quartzo, 1830, e é insolúvel. E aí, ficou confuso? Ficou difícil? Porque acabei pegando um composto que é iônico, que em alta temperatura de fusão, mas tem uma aqui que mais ou menos, né, 307, não é tão baixo assim, né? Depois eu peguei composto covalente, que tem temperatura de fusão aqui, tem, por exemplo, a naftalina, né? 80 graus. Mas tem outros, como por exemplo, o quartzo, ligação covalente, 1830. Então, não é só a característica da ligação que define ponto de fusão, e não é só a característica da ligação que define a solubilidade, no caso, a água, que é considerada um solvente universal. Não, não é. É um dos fatores, mas isso pode sofrer alterações, que depende muito da geometria da molécula. Então, a gente entra na outra área aí da matemática, né? Que a geometria da molécula ou a geometria do composto, ela vai definir a estabilidade do composto. E essa angulação, essa forma geométrica vai ser importantíssima com relação à estabilidade, ou seja, estabilidade no sentido de eu pegar um composto, né, num estado de agregação sólido e passar ele para o estado líquido, ou ainda,
pegar esse composto e solubilizar ele em água. Então, é um dos fatores da ligação. Normalmente, o quê? A ligação iônica tem alta temperatura de fusão. É as que apresentam alta. A covalente tem composto que tem alta temperatura de fusão, tem, né, como aqui, e tem composto que tem baixa temperatura de fusão. Da mesma forma, metálica. Então, é muito importante o conhecimento geométrico, a geometria, ou seja, como a geometria, quando eu digo, tanto com relação à disposição dos átomos para formar o composto iônico, metálico ou covalente, quanto a disposição dos átomos para formar a substância, né, a partir das ligações secundárias. Tá ok? Mas, de uma forma geral, os compostos iônicos, se você olhar, são solúveis. A maioria, né? São solúveis. Por que são solúveis em água? A maioria, nem todos. Alguém teria algum palpite com relação a isso? Bom dia, pessoal. Vocês estão com sono hoje? Um pouquinho só. Ninguém tem um palpite? Deve ser porque o Ian... nem sei. Eu estou tentando relacionar alguma coisa com, por exemplo, a formação das pilhas lá, né? Onde tem o composto, o solúvel e tal, e gera ligação, mas não sei dizer não. Compostos iônicos, a gente vai voltar lá no nosso artigo já. Mas compostos iônicos são formados através da geração de íons. Então, eu tenho uma carga localizada. Cátion e ânion. A molécula de água é um composto covalente, um composto molecular. A gente fala molécula de água, né? Que é um composto formado por ligações covalentes. Mas ela tem uma polarização. Quando eu coloco aqui a minha molécula de água, vou dar a minha posição da lousa para eu conseguir escrever aqui. Como a gente tinha mostrado para vocês, eu tinha comentado sobre isso. Então, aqui eu tenho uma polarização no sentido do oxigênio, que ele é mais eletronegativo. Outra polarização no sentido do oxigênio, né, porque ele é mais eletronegativo. E o vetor resultante, né, é diferente de zero, né? O Mi resultante é diferente de zero. Então, por isso que a molécula de água é uma molécula o quê? Polar. Então, eu tenho uma polarização. E um composto iônico, por exemplo, cloreto de sódio, tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, aqui sim eu não tenho uma polarização. Aqui eu falo que eu tenho uma densidade de carga negativa e aqui eu tenho uma densidade de carga positiva. Não, aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho uma carga positiva. Então, logicamente, né, isso aqui tem atração. Essa molécula, né, consegue ser atraída pela molécula de água. Consegue, então, solvatar, solubilizar na molécula de água. Exatamente por causa, apesar de aqui ser um composto molecular e aqui ser um composto iônico. Então, por isso que a maioria dos compostos iônicos tem uma polarização, são polar, tem concentração de carga, e como a água é uma molécula polar, ela consegue solvatar bem os compostos iônicos. Então, são solúveis. Bom, vamos lá então. Depois a gente vai pegar o artigo lá, a gente vai voltar aqui. Aqui ele trouxe, né, que foi exatamente o que a gente acabou de falar, de temperatura de fusão. Então, voltando aqui na questão das ligações primárias, né, os átomos podem adquirir uma configuração eletrônica estável por 3 maneiras: perdendo, recebendo ou compartilhando elétrons. Isso a gente já, né, vocês estudaram isso lá no ensino médio. E aí falava para você que isso está relacionado com as propriedades periódicas, que é a eletronegatividade e a eletropositividade, né, que nada mais é do que energia de ionização.
E outra coisa é as propriedades físicas dos materiais. Pode ser prevista, é o que eu estava mostrando ali. Conhecendo as forças interatômicas. E, logicamente, as forças também entre as moléculas. E, a partir disso, a geometria da molécula. Então, não é só isso aqui, não. Eu tenho como ter, um conhecimento quanto às propriedades físicas a partir do conhecimento com relação às forças entre os átomos, as forças entre as moléculas e aí, propriamente dita, a geometria dessa substância para que eu defina as propriedades físicas. Tá ok, pessoal? Tranquilo ou não? Tranquilo. Deixa eu apagar aqui. Bom, o que seria forças interatômicas? Como que a gente definiria isso? Forças interatômicas. São as forças, atrativa e a força repulsiva. Mas o que seria força atrativa e força repulsiva? Vocês lembram dessa equação aqui, lá da física? Sim. Essa equação era utilizada para quê? Você se lembra? Era eletricidade lá. Não lembro muito bem o assunto. Para você determinar uma força, resultante entre duas cargas, por isso, o vetor modular, o módulo do vetor das forças entre as duas cargas, era igual a uma constante, para você ter essa igualdade na equação, a constante uma razão entre o módulo do produto das duas cargas pela distância ao quadrado. Então, era uma equação para determinar a força resultante entre duas cargas elétricas. Usando essa mesma equação lá da física, só que a gente, pensando um outro fator importante aqui. Aqui você tinha essas duas condições lá na física, Você poderia ter duas cargas com cargas sinais iguais, positiva e positiva, ou você poderia ter cargas com sinais opostos, positiva e negativa. Quando você tinha cargas com sinais iguais, a força resultante você tinha uma força contrária às duas cargas, tanto no sentido da direita quanto no sentido da esquerda. Quando você tinha duas cargas de sinais contrários, a força era o quê? Era atrativa. Então, você tinha uma força resultante entre as duas cargas de atração. Então, você tinha uma força de repulsão, você tinha uma força de atração. E, logicamente, o resultado do vetor resultante entre essas forças, a força resultante, melhor dizendo, entre essas duas cargas, era o produto delas modular pela distância ao quadrado. Bom, professor, para que serve isso? Para isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Como assim? Olha, pensa que isso aqui seja um átomo. E isso aqui também seja um átomo. Então, tem um átomo aqui, tem um átomo aqui. No caso desses átomos, eu tenho aqui positivo, região central. Não é isso? Núcleo. E no caso da eletrosfera, o quê? Negativo. Aproxime esses dois átomos. Vou aproximando. O que tem entre eles com relação à força? Eu posso relacionar com aquelas forças resultantes lá da física de cargas. Não posso? Olha, aqui eu tenho uma carga negativa. E aqui eu tenho uma carga negativa. Essa carga negativa com essa carga negativa, ela vai ter aquele vetor no sentido, seria negativo. Certo? Então, aqui seria negativo. Então, ela vai ser de atração ou de repulsão? Repulsão.
Então, é o que nós temos aqui. Nós temos uma força, né, que nós chamamos aqui de vermelhinho, que seria eletrosfera, eletrosfera. Que eu acabei de colocar o verdinho aqui, deixa eu colocar ele aqui, que é mais fácil. Né? Seria de repulsão. Mas, se eu pensar também, aproximando esses dois átomos, eu tenho aqui uma carga positiva, uma carga positiva. Novamente, eu volto aqui nessa mesma condição. Positivo com positivo. Também eu vou ter uma força, o quê? Repulsiva. Repulsiva. Certo? Então, nessas duas condições, eletrosfera com eletrosfera, núcleo com núcleo, eu tenho a força repulsiva. Vou fazer uma errinha aqui. Né? Agora, na outra condição, quando eu penso eletrosfera com núcleo, é uma carga negativa com carga positiva. Então, eu teria essa outra condição, positivo com negativo. Então, eu tenho uma força, nesse caso, atrativa. E da mesma forma, vice-versa. Se eu tenho o núcleo desse átomo com a eletrosfera desse átomo, né, negativo aqui. Então, novamente, eu tenho uma força atrativa. Então, eu tenho essas 4 condições do átomo. Eu tenho 2 forças repulsivas, né, eletrosfera, eletrosfera, núcleo, núcleo, e tenho 2 forças atrativas, eletrosfera de um e núcleo do outro, núcleo de um e eletrosfera do outro. Então, se eu for aproximando um átomo do outro átomo, eu vou ter também essa condição, né, por exemplo, uma sobreposição de 2 átomos. Você acha que isso favorece a ligação entre eles ou não? Repete, professora, por favor. Se eu pegar um átomo se fosse possível, pegar um átomo de hidrogênio e pegar um outro átomo de hidrogênio. Vamos supor que eu tenho né, em cada mão aqui tem um átomo de hidrogênio. E eu colocasse um em cima do outro. Isso favorecia a ligação entre eles? Acho que não. Não. Não acho que favorece. Não, né? Não favorece. Por quê? Porque eu tenho forças atrativas, mas eu também tenho forças o quê? Repulsivas. Repulsivas. Então, não é qualquer distância, né? Lembra que a gente mostrou aqui para vocês, ó, voltando lá um pouquinho, nos slides anteriores. Cadê ele? Aqui. Características importantes de uma ligação química: polaridade, distância e energia. Então, não é qualquer distância entre os átomos que vai ocorrer uma ligação. Tem uma condição especial para que eles aconteça essa ligação. E qual é essa distância? O que vocês acham? Qual seria essa distância? Acho que ela tem que ser quando a força resultante da atrativa e repulsiva se anula, né? É um ponto de equilíbrio. Exatamente. Então, ó, é exatamente isso aí. As atrações e repulsões entre os átomos em aproximação, que é o modelinho que a gente colocou aqui para você. E aí, nosso amigo falou muito bem, né, que a força atrativa entre os átomos mantém os mesmos unidos e são responsáveis pelas ligações químicas. Essas forças ocorrem devido à atração, né, que a gente acabou de falar ali, das forças, né, do vetor resultante das forças, né, e aí você estudou lá em física, né, força elétrica, né, forças coulombianas, né, entre diferentes espécies, íons de cargas opostas criada nas ligações químicas. Mas eu tenho a questão da força repulsiva entre os elétrons dos dois átomos quando estão suficientemente próximos, que a gente acabou de falar. Então, eu tenho que ter aqui uma posição de equilíbrio dos átomos na ligação química, distância interatômica. E é exatamente o que o nosso amigo colocou. A distância interatômica é a distância de equilíbrio, onde há forças atrativas e forças repulsivas são iguais. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a força aproximando, eu tenho a força repelindo. E no momento que elas são equivalentes, eu tenho a formação da ligação química.
Então, é mais ou menos, né? Isso aqui eu tinha mostrado para vocês ou não? Não sei se eu mostrei. Ainda não, professor. Acho que não mostrou, não. Não, né? Foi só para outra turma. Às vezes eu acabo puxando antes. Bom, esse gráfico aqui é interessante, dá para a gente ter uma noção. Ele representa, né, que no eixo X, a distância internuclear entre dois átomos de hidrogênio. E no eixo Y, ele representa a questão da energia em quilojoules por mol. E ele coloca três situações. Coloca aquela primeira situação, que os dois átomos estão praticamente um em cima do outro. Coloca a situação que os dois átomos estão distantes um do outro, né? Uma distância relativamente alta. E coloca uma distância aqui, que seria exatamente aquela distância de equilíbrio. Ou seja, aquela distância onde a força de atração anula a força de repulsão. E aí mostra, né, energeticamente, qual é a energia que nós temos. Então, nessa condição onde a força de atração é igual à força de repulsão, que é essa condição aqui, que é essa distância, no caso, para os dois átomos de hidrogênio, olha a estabilidade da molécula, ou seja, a energia, né, que nós temos nessa molécula está na faixa de menos 458 kJ por mol. Então, eu cheguei em uma condição de baixa energia, e isso indica o quê? Uma alta estabilidade. Já nas condições, né, ou muito próximo, olha lá a energia, né, vai só subindo, ou uma distância que também não tem condições de ter essas sobreposições das áreas, né, que estão incompletas, porque aqui eu tenho um orbital incompleto, não é isso? No caso do hidrogênio. E aqui eu também tenho um orbital incompleto, e ocorre, então, a formação de um único orbital, só que um orbital agora completo. Ligante, né? Tem a formação de orbital ligante completo. Certo? Que deixa de ser orbital atômico e passa para ser um orbital molecular. Então, é essa a condição ideal, né, para que ocorra a ligação química. Ok, pessoal? Ok. Só vou aqui não. Então, como nós já falamos, né, nós já tínhamos chegado a essa conclusão que quando a soma das forças atrativas e repulsivas é zero, os átomos estão na chamada distância de equilíbrio. Então, é esse o momento que nós temos a formação da ligação química. Tá? E no caso, isso aqui é exatamente o que a gente acabou de mostrar ali para vocês. Isso aqui vocês viram lá no ensino médio, só recordando com vocês que no caso das ligações primárias, então, como eu falei, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. E aí o caráter da ligação pode ser mais iônico, pode ser mais covalente, pode ser mais metálico, dependendo, né, da espécie, as características, as propriedades periódicas dos elementos ligantes. E aí está relacionado a elemento eletropositivo com elemento eletronegativo. Eletropositivo é aquele elemento que tem, né, baixa energia de ionização, ou seja, eu consigo liberar o meu elétron. Já o eletronegativo, né, é aquele elemento que tem de o quê? Afinidade pelo elétron, afinidade eletrônica. Então, se eu tenho essas condições, a ligação tem mais caráter iônico. Ao contrário, né, quando eu tenho dois que têm essa afinidade por elétrons, né, então, alta eletronegatividade, aí a minha ligação tem mais caráter covalente. E ao contrário, né, quando eu tenho os dois com caráter em possibilidade, né, de liberar o elétron, aí eu tenho essa outra ligação, que é a ligação metálica. Bom, a gente vai falar de uma a uma agora. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Agora tudo certo. Por enquanto, sim. Tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui. Esse aqui
já comentamos, que é a questão da ligação iônica, cátions. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. No artigo. Vocês estão lendo o artigo, não estão? Sim. Uhum. Então, agora eu acho que Mas depois eu dessa... reparei que ele 2 vezes não ajuda muito não, professora. Continua meio né? complicado ainda. Ainda tem que ler mais? Tem. A gente vai voltar só um pouquinho aqui agora. Ontem eu fui até ver um vídeo no YouTube sobre alguns assuntos. Mas E nada, e agora essas observações que eu fiz aqui também, nada resolveram. Não, já professora, ajudou não, tá ajudando, bastante. mas é um processo complexo. É um processo complexo. Deixa eu só puxar ele um pouquinho aqui. Acho que a gente estava discutindo por aqui, não era? A gente conforme a gente vai trabalhando lá nos slides, a gente vem aqui. Até, eu acho que a gente falou, né? Foi depois de átomo recebe o nêutron. Isso, falamos de energia de ionização, né? Potencial de afinidade eletrônica, falamos, né? Entramos propriamente, então, deixa eu só achar onde aqui. Essa mãozinha aqui não me ajuda muito, não. Aqui, então, essa parte aqui a gente já comentou ela toda. Não comentamos? Já, acredito que já. Já. Tinha parado mais pra frente. Tá lá na frente. Deixa eu só voltar aqui, então. Quando eu colo ele aqui, fica mais difícil. Isso. É aqui que nós estamos. É aqui. Né? Mas quando se muda a ferramenta, aí não funciona. Consegue visualizar já ou não? Ligação iônica. Sim, professora. Tá? Bom, quem que pode ler esse pedacinho aqui para nós agora, para a gente fazer a reflexão? Já que a gente falou agora sobre distância interatômica, comentamos, né, a questão dessa força de atração e repulsão. Então, agora vamos entender um pouquinho esse caráter da ligação iônica. Quem puder ler para nós até aqui. Posso ler, professora? Então tá, por favor. Ligação iônica. Normalmente, reação química entre metais alcalinos e halogênios leva à formação de sais que, se dissolvidos em solução aquosa, conduzem eletricidade. Esta é uma evidência de que os sais são formados por íons. Seria então a energia de coesão de um sal oriunda de interações eletrostáticas? Para respondermos a essa questão, precisamos inicialmente compreender o que é energia de rede. Seja o sal de cozinha, cloreto de sódio, formado a partir do cátion Na+, e do ânion Cl-, respectivamente. Então, isso aí todo mundo sabe, não sabe? No nosso cotidiano, né? E isso é extremamente importante, inclusive, né? Porque o sal é uma substância, né? Que, como eu mostrei lá, solvata na água. E uma das características é exatamente por causa da água ser uma substância polar e o sal ser, né, um composto polarizado com carga positiva e negativa. E eu tenho, então, a possibilidade de um fluxo de elétrons e, por isso, os sais, né, dissolvidos em água são excelentes soluções condutoras, que nós chamamos de eletrólitos, né, são excelentes eletrólitos. Tanto todo mundo já sabe, por exemplo, né, que se tiver, por exemplo, a possibilidade de descarga elétrica, se tiver, né, no mar, você deve sair imediatamente, não é assim? Questão de segurança, porque ali você tem um fluxo, né, facilitado dos elétrons. Então, vai ser conduzido, né, com muita facilidade, é uma solução altamente, né, condutora. Bom, mas o que seria, então,
esse termo que ele usou aqui, muito bonitinho, né? Energia de rede. E aí ele falou, né, que seria então a energia de coesão de um sal oriundo de interações eletrostáticas, né? E nós mostramos, tem a força lá da física, né, que calcula exatamente as forças eletrostáticas. A gente comentou lá a equaçãozinha. E aí? Ele veio então mostrando aqui algo interessante. O sódio, na sua forma iônica, gás, então é um gás, e o cloro também na sua forma iônica, também tem que estar no estado gasoso, logicamente, levando em consideração todas aquelas condições de energia lá de rede, forma então esse composto, que é o cloreto de sódio sólido. Um ΔH da reação de menos 778 kJ por mol. O que significa isso, gente? Que ele libera essa energia? Ele libera essa energia, ou seja, esse cara aqui é extremamente estável, né? Ele sai de uma condição, né, num patamar energético e vai para um patamar bem menos energético, né? Então, nesse processo, né, se a gente pensar na questão, o ΔH é a variação, né, de energia da reação aqui, né? E essa energia, então, quando ela é negativa, significa que eu estou liberando, né? Então, significa que o meu reagente tem bem menor energia do que o meu produto. Por isso, a reação vai deslocar no sentido que da esquerda para a direita. Então, é um composto realmente que é favorecido a sua formação, energeticamente falando. Bom, e aí, o que isso acontece, né? Esse favorecimento. Eu tenho ali uma energia, e essa energia de rede é a energia liberada quando os íons estão na fase o quê? Gasosa. Por isso que eu falei aqui, ó, o estado físico desse íon é o quê? Gasoso. O estado físico desse íon é o quê? Gasoso. Então, se eu pegar né, se tivesse condições de a gente pegar, né, que não tem, mas só pensando um átomo do elemento químico sódio e aproximasse ele, né, de um átomo do elemento químico cloro, eles iriam se ligar? Como, professor? Eu não entendi. Pensando macroscopicamente, se isso fosse possível, né? A gente pegar um átomo do elemento químico sódio e um átomo do elemento químico cloro e aproximar eles naquela distância onde a força de atração anula a força de repulsão. Eu teria ali uma ligação química? Sim. Seria. Acredito que sim. Mas o átomo em si, ele já ocorreria a ligação átomo com átomo? Ah, não. Só se ele tivesse um estado de íon, né? Então eu preciso passar ele por essa fase, né? Não é simplesmente eu pegar, aproximar átomo de átomo que isso vai acontecer. Então, ia ter que ionizar. Tenho que ionizar, né? E essa energia de rede é a energia o quê? Liberada quando os íons estão na fase gasosa. Gasosa. Então, ou seja, eles estão muito distantes um do outro. Eles não estão naquela condição de força atrativa anulando força repulsiva. E, nesse caso, né, distante um do outro, de tal forma que não haja interação entre eles, para então se aproximarem e formar o sólido iônico. Aí sim eu tenho que levar em consideração aquilo que eu acabei de mostrar lá para você. Eu tenho que ter uma força atrativa equivalente a uma força repulsiva. Mas inicialmente é como se eu tenho que fazer um preparo deles primeiro. Eu tenho que deixar... Primeiro ele tem que deixar de ser átomo, ele tem que passar a ser íon. E para isso, ou ele tem que receber energia
inicialmente, né, que é a energia de ionização, ou afinidade eletrônica, liberar energia para receber o elétron, ou receber energia para liberar o elétron, ou, no caso, receber energia para liberar o elétron, ou liberar energia para receber o elétron. São as duas condições. E aí, sim, eu tenho essa condição de aproximação para que eu tenha a formação do composto. Quem que pode ler esse pedacinho aqui? Deixa eu ampliar, né? Senão não vai. Melhorou? Mãozinha, puxando para cá. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu só marcar. Ó, cadê o nosso colega? Esse pedacinho até aqui. Posso ler, professor? Pode, por favor. Esta energia pode ser calculada a partir de dados termodinâmicos e é devida unicamente à formação da ligação química no sólido, uma vez que os reagentes estão completamente na sua forma atômica ionizada. Podemos descrever a energia de rede a partir da energia de interação entre duas cargas. Voltando lá na física. Opa, aqui ele falou um termo, né, que eu não gosto muito não, mas tudo bem, né? Como eu falei para vocês, é uma briga na literatura, que eles uma vez que os reagentes estão completamente na sua forma atômica ionizada, né? Esse aqui eu colocaria assim entre aspas, né? Há uma discussão, uma discordância na literatura com relação a isso, porque é ionizada, né? Mas tudo bem, ele usou o termo atômica e ionizada, né? Como eu disse para vocês, modelos atômicos diz que o átomo é neutro, então fica meio que incoerente. Mas enfim, e aí eu tenho como calcular isso fisicamente, e logicamente a física não vai sem a matemática, né? E a química não vai sem a física, e aí nós temos então a equação lá da interação entre duas cargas. Interação entre duas cargas, e aí essa equação vem lá da física, que tem os termos, né, entre, logicamente, aqui eu estou considerando o quê? A carga positiva, a carga negativa, né, tem um fator aqui, epsilon, que é uma constante, tem aqui, né, o π, normalmente o E, e aqui está o raio. E eu tenho, então, a energia. O que seria esse Ezinho aqui? Seria a nossa o quê? Energia de quê? Energia de interação? Energia de interação, que é essa chamada energia de rede. Então, é a relação entre as duas cargas, ou seja, entre o íon positivo e o íon negativo, né? E aí eu tenho as constantes da física, que aí eu não vou deduzir agora para vocês, nem vou lembrar mais. Mas tem, quem quiser tem como deduzir todos esses valores aqui também. E, logicamente, isso, né, é calculado, né, no vácuo, e vai descrever para nós, então, a interação de apenas duas cargas, e não de um sólido, e não de um sólido. Em princípio, né, podemos considerar com um número infinito de íons. Ou seja, aqui eu estou considerando dois íons de cargas opostas, que é exatamente a possibilidade de eu calcular essa energia. Essa equação nos dá, né, o valor da interação física entre essas duas cargas. Bom, pessoal, mas e aí? O que isso vai trazer de importância? Vamos continuar aqui. Cadê o nosso amigo aqui? Deixa eu só destacar aqui de azulzinho. Você consegue ler aqui? Depois eu baixo lá, para a gente fechar o parágrafo. Certo. Além disso, temos que imaginar que em um sólido temos uma carga positiva rodeada por cargas negativas, que por sua vez estão rodeadas por cargas positivas e assim por diante.
Logo, a energia de rede é a soma da interação de um íon com todos os outros. Então, não é tão simples assim, né? Porque aqui está pensando em quantos íons? Ali é só 2, né? Mas eu tenho só 2, quando eu tenho É infinitos, é praticamente. infinitos, né? Ou seja, quando eu tenho ali a condição, vou voltar aqui na prática, deixa eu dar uma página, se permitir, né? Eu tenho essa condição, né? Eu tenho um sódio com cloro. Eu tenho um outro sódio com outro cloro, né? Eu tenho um sódio com cloro, eu tenho um sódio com cloro e assim por diante. E isso, né, eu vou calculando, né, essa interação, logicamente, essa interação cátion ânion, mas eu tenho, logicamente, outra interação aqui, cátion-ânion, mas eu tenho outra interação aqui, ânion-cátion, cátion-ânion, cátion-ânion, e assim por diante. Eu tenho interação, então, entre os átomos, e eu tenho interação entre o composto. Tem 2 tipos de interação. Sempre no sentido que íons positivo, negativo, negativo, positivo e assim por diante. Então, continua aqui, amigo, voltando aqui. Seja a interação atrativa. Seja a interação atrativa ou repulsiva. Imaginemos o sólido iônico unidimensional como mostrado na figura 1. A energia de rede deste sólido hipotético seria dada pela soma de todas as contribuições. Então, na verdade, eu vou pegar aquela equação, né? E lá vai ela, ó. Essa Tende ao infinito. E aí, aqui, em 3 pontinhos. E isso, né, é uma característica, então, de fazer, de dar um significado àquilo que nós comentamos anteriormente. O que nós comentamos anteriormente? Vou voltar lá nos nossos slides. Quando eu apresentei para vocês essa tabelinha. E que nós falamos, né, de temperatura de fusão. Tem coerência? Dizer que um cloreto de sódio, né, pegamos um cloreto de sódio, como exemplo, e é o que o livro está trazendo, o artigo está trazendo lá também. Ter uma temperatura de fusão na faixa de 801 graus Celsius, matematicamente falando? Eu acho que sim, por conta dele ter muitas ligações, né? São muitas cargas ligadas uma na outra, então acho que precisa de uma quantidade de energia muito grande para conseguir quebrar todas elas. Exatamente. Porque o que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, que é o ponto de fusão? Separação das moléculas? Separação do composto, né? Caso é um composto iônico, né? Então, não falo molécula, eu falo composto iônico, né? Então, a distanciamento entre um e o outro. Agora, além de eu não vou quebrar, né, propriamente a ligação, eu não vou quebrar a ligação entre os átomos, eu vou quebrar a ligação entre as moléculas, que ainda é uma ligação, nós falamos o quê? Em torno de 10 vezes mais frágil, mas porque ali eu tenho um distanciamento um pouco maior do que núcleo, eletrosfera, núcleo. Mas o estado gasoso, então, nesse sentido, ele passa a ser uma ligação lá só de segundo nível? Ele deixa de ser uma ligação iônica, nesse caso? Ele, na verdade, ele muda, né? Quando eu mudo o estado de agregação, não é que eu deixo de ser uma ligação iônica, mas eu vou ter uma distância maior entre eles. Essa distância maior entre
eu continuo tendo a ligação iônica entre os átomos, mas a ligação de atração entre um composto e outro, ela vai o quê? Vai diminuir, né? Diminuir, porque eu vou aumentar essa distância. Então, porque ali eu mostrei para você... exatamente. E aí, nesse momento, né, eu tenho a mudança de estado físico. Mas, para isso, eu tenho que injetar aí, né, como você falou, eu tenho que injetar uma energia relativamente alta para que isso aconteça. Por causa daquele retículo cristalino que ali é formado. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Certo. Certo? Vamos continuar aqui. Então, voltamos lá para entender um pouco, né, essa interação e, logicamente, a interação entre os íons. Então, assim, lógico, isso aqui que a gente colocou não era, né, do cloreto de sódio. É um outro tipo, que é no hidrogênio. Hidrogênio, que é uma interação entre camadas e não forças, né, atrativa. Apesar de eu também ter a força atrativa. Bom, então é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Agora sim. A gente volta aqui. Só fechando aqui, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. Então, ó, eu tenho o sódio metálico, então sólido, né? Para que ele passe para o estado gasoso, eu vou ter que fornecer, né, uma energia, ele vai ter que absorver uma energia. Aproximadamente, né, de 108 kJ por mol. A mesma coisa, eu tenho aqui o gás cloreto, e para que ele passe, né, do estado para o estado gasoso, na verdade, aqui ele também está no estado gasoso, só que aqui ele está na forma molecular, né, para que quebre essa ligação, e uma quebra, a gente vai, que a gente fala, né, se eu tenho uma ligação química, cloro com cloro, tem duas formas de quebrar essa ligação. Eu posso quebrar essa ligação aqui, ou eu posso quebrar essa ligação ao meio. Vocês se lembram disso, na química orgânica? Essa quebra aqui, a gente fala que eu gerei, né, uma heterólise, e essa aqui é uma homólise. Aqui alguém vai sair, né, perdendo o elétron, e aqui alguém vai sair recebendo o elétron. Então, eu vou gerar íons. E aqui eu não vou gerar íons, eu vou gerar radicais, ou seja, o orbital desemparelhado. Então, tem essas duas possibilidades, depende da condição energética que eu forneço. Aqui eu posso romper a ligação de duas formas. Lá na química orgânica, vocês tinham lá a formação, né, de homólise e heterólise. Quando você tinha heterólise, de homólise, você tinha a formação de radicais livres e radicais livres. Tem toda uma discussão hoje, né, que são extremamente reativos, e são mesmo, que são instáveis, e aí tem uma série de medicamentos aí no mercado para poder inibir, né, ou seja, capturar esses radicais livres, porque os radicais livres são reativos e, consequentemente, degradam nossa estrutura, né, molecular e causam, então, envelhecimento precoce. Bom, voltando aqui na química, né, propriamente dita. Então, o sódio gasoso, lá naquela condição, eu preciso novamente fazer o que com ele? Para ele passar agora para a condição, continuar gasoso. Mas o que eu fiz daqui para cá? Tornou ele um cátion. Tornei ele um íon positivo, um cátion. Então, também tive que fornecer uma energia para esse elétron. Ele sair aí, energia absorvida, para o elétron sair dessa camada. E, logicamente, no caso do cloro, né, ao contrário, eu tive que liberar uma energia para ele receber um elétron. Já estavam todos dois na condição de gás, e aí depois disso eu tive que fornecer energia para o sódio, liberar a energia do cloro na forma gasosa, para que eles ficassem na sua forma iônica. E aí sim, né, eles estando na sua forma iônica, e aí eu tendo aquela condição de aproximação, eu tenho a formação do cloreto de sódio. Então, resumidamente, a reação é essa.
E se eu somar todas as energias aqui, é aquela energia que a gente ia comentar lá, em torno de menos 411 quilojoules por mol de energia liberada. Por isso, é um composto extremamente estável, né? Porque eu tenho uma condição de atração, retículo cristalino, estabilidade, menor energia. E é um processo que a gente chama, quando eu libero energia, eu chamo de um processo que exotérmico. Né? E a energia de rede é uma energia exotérmica, ou seja, é uma energia liberada. Retículo cristalino. Então, compostos iônicos, normalmente tem essa para ocorrer, né, a formação iônica, é esse o caminho. E aí é aquela equação, que eu mostrei lá no artigo, que você calcula, então, a energia do retículo cristalino, né, do composto em si, final. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo ou não? Perguntas? Até agora tudo ok, professor. Bom, só deixando aqui a próxima aula para a gente falar, né? Então a gente vai continuar aqui comentando como é que a geometria disso aqui e como essa geometria também vai interferir lá na estabilidade, quando eu falei para vocês da temperatura de fusão, mostrei, né, dos compostos iônicos, como a gente falei da geometria, que é extremamente importante, tá? Então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa questão geométrica, dessa disposição geométrica. Tá ok? Tudo bem? Certo, professor. Então, Sim, tudo bem. tudo bem? Então, vou parar aqui a nossa gravação, encerrando nossa aula por